Potência Podcast no ar, mais um programa aqui, mais um pocket que a gente inicia direto do Tracto Show. Nós somos responsáveis pela vinheta oficial do Tracto, né? E aqui nós temos mais uma potência. Eu soube há pouco tempo que esse cara morou em Maceió, ali em Marechal Deodoro. Esse cara é do time da Polo Palestrantes, ou seja, todos os maiores palestrantes do Brasil. Careca tá lá. Estão lá no cast da Polo Palestrantes. Eu não tô ainda não. E o... Então os maiores... Falta eu. Todos os maiores, né? Todos. Falta eu, dentro dos maiores. E o Marcos tem um Instagram. Ainda não. É isso aí. E o Marcos tem um Instagram chamado Filosofias da Areia. Marcão, obrigado por você ter aceitado você estar aqui com a gente, viu? Obrigado. E aí, meu amado? Pelo espaço na mesa. Meu querido, quem conhece de evento é você, porque você roda aí com a Polo Palestrante, conhece de evento e palestrante. Como é que tá sendo a experiência do Tracto 2022? Cara, eu acho que tem falado até nos bastidores, né? A Tracto, a gente percebe que os palestrantes miram a Tracto como um objetivo do cara, sabe? Pois é. O cara, às vezes, que já falou até em outros eventos, ele, se não falou aqui ainda, ele não se sente realizado, sabe? Uhum. E os caras que organizam eventos, também pela repercussão do que o Paulo e o Jorge têm feito aqui, e a equipe, né? Também ficam sabendo disso e ficam correndo atrás, cara. A Tracto é uma referência, né? No Brasil, né? Sim. Você a Tracto já se colocou no Nordeste como maior, mas ela é uma referência nacional. A gente que trabalha no Brasil inteiro sabe muito bem disso, né? Então, top. Muito legal. E conversando com o Paulo e com o Jorge, a gente tá com um podcast também da Polo ali, gravando algum material. Pois é, eu vi Conversas Inspiradoras, @Conversas Inspiradoras no Instagram. Fantástico, eu tô seguindo já lá. Os palestrantes todos. E o Luiz Paulo é incrível também, cara. E juntou o Luiz Paulo e o Denis Pena ali, putz, tá fantástico. A ideia é essa mesmo, que tenha uma conversa livre lá, que eles possam falar disso tudo. E a gente foi lá com o Paulo e com o Jorge, em momentos diferentes, né, cara? E você percebe que eu acredito muito, que a gente traz isso pra Polo também. E eu não tenho dúvida que no projeto de vocês aqui, vocês têm isso aqui também. Que é botar o coração na frente das coisas, né? Então você percebe, pô, por que dá certo? Você vai falar, porque tem muito dinheiro. Pô, não é só isso, né? Tem muito dinheiro, mas não é só isso. Você vai olhar, você vai falar assim, por que dá certo? Porque tá bem localizado. Beleza, não é só isso. Por que dá certo? Porque o cara é visionário. Não é só isso, né? A questão é o cara ter no coração essa vontade de ajudar os outros, de fazer alguma coisa pro outro, cara, sabe? Você percebe a humildade dos dois, né? Do Jorge e do Paulo, que são os organizadores. O cara não fala dele não, cara. O cara não fala dele não. O cara tá lá sentado e tá falando do evento, tá falando do que isso pode transformar, quem ele consegue trazer para cá, essa estrutura de vocês estarem aqui parceiros, a gente tá ali parceiro, quem tá participando, né, cara? Você pensar que o fluxo de pessoas que passam aqui, você pensar que uma parcela dessas pessoas que passam aqui vão levar alguma coisa que elas nunca mais vão esquecer, que vai funcionar como um amuleto, uma ferramenta, uma bagagem para essa pessoa tocar a vida, cara, é uma honra, né? E eles vêm dessa forma. Então, para mim, a potência da Tracto tá nessa coisa do coração. Você falou uma coisa interessante e remeteu uma lembrança de agora de manhã. Quando eu cheguei, né, cedo, eu entrei aqui pelo carro de descarga, vim aqui organizar as coisas do stand, e aí depois eu fui deixar minha apresentação lá no palco que eu vou me apresentar, que é lá no Arena Sect. Que horas? Às 15 horas, viu, pessoal? Às 15 horas. Você que tá passando aí, Arena Sect, às 15 horas, Erickson Henrique vai falar da história. O não gera criatividade. Até que o roteiro... É emocionante, não perco por nada. E esse roteiro foi escrito todo baseado naquele curso. Cara, mudou minha vida aquele curso. Mesmo? Pô, que legal. O Luiz até mandou um vídeo eu falando isso pro Johnny, que realmente mudou minha vida aquele curso. Foi incrível. Palestras fora de série com o Johnny Galvão. O Johnny Galvão e com o Denis Pena, né? Foi incrível. E quando eu voltei, o Jorge, que é o cara sócio do Paulo, dono do evento, tava esperando a galera e gritando, pô. O cara tava, pô, que massa, tá ligado? Assim, a humildade de você ser dono do negócio e tá ali participando junto com a galera, entendeu? Mais que a humildade, pra quem conhece o Jorge, sabe que não é nem o perfil dele, né? Ele é um cara de bastidor, meu. Ele foi no podcast falar e ele tá lá na fila dando grito pra receber, né? Pra algumas pessoas isso é natural, pra ele não é. Então você percebe, o cara tem que estar motivado de alguma forma pra ter um combustível pra conseguir tirar o cara do padrão que ele é e passar pra outro padrão pra ele fazer um negócio desse, né? Disruptivo, né, cara? Mas e Filosofias da Areia, cara? Como é que nasceu isso aí? No Instagram, @Filosofias da Areia. Como é que surgiu isso aí? Cara, a Filosofias da Areia é o seguinte, eu tava morando em Ubatuba, interior de São Paulo, litoral norte de São Paulo. E eu tenho uma história, cara, que se concretizou, existe um ciclo na minha vida que meio que se concretizou ali em Ubatuba.
E o fato de ter fechado esse ciclo lá fez eu ter vontade de contar isso. Aí começou como uma brincadeira, cara, porque era um lugar tão bonito que eu trabalhava ali na areia, na Praia da Enseada, um lugar paradisíaco, que todo mundo fala, pô, bacana, que inveja de você e tal. E aí eu realmente tinha essa mesma sensação. Eu chegava lá, trabalhava num quiosque de frente pro mar, e para ir pro quiosque demorava 5 minutos, ia pedalando, caminhando pela areia. Quer dizer, sonho de muita gente, né? Certo. Vocês são de Maceió, vocês têm muito isso também natural. Verdade. Quem não é do litoral, o cara vai pro litoral, fica 2, 3 dias no ano, volta para casa para uma vida maluca. Então, eu poder usufruir isso, né, de estar ali, os caras que me seguem ou que são meus amigos, falar, pô, que privilégio e tal. E de sentir esse privilégio, eu tive vontade de compartilhar, cara. Eu achava que aquilo era muito grande só pra mim, sabe? Massa. Cara, eu ia caminhando pelaquela areia lá, e via todo dia de manhãzinha, ia embora no pôr do sol, sabe? Trabalhar na praia tem um lance também. Quem já trabalhou na praia vai entender o que eu tô dizendo. Você tá no lugar em que as pessoas estão ali pra estarem bem. Então a premissa da bagaça toda é que o cara tá ali ou descansando, ou ele tá trocando de ciclo na vida, ou ele tá pra tomar uma decisão, ou ele tá se curando de um sofrimento grave que aconteceu alguma coisa e o cara vai pra praia pra passar um tempo, pra zerar a cabeça. Então todo mundo tá com um propósito, com uma vontade de se sentir bem, né? Então isso gera um ambiente que só quando tem algo muito estúpido, né? E às vezes tem, um abraço pra você que é estúpido e vai na praia causar confusão, né? Quando chega um trouxa desse, aí ele pode causar um problema ali. Mas normalmente a estrutura já tá toda feita pra felicidade. Meu pai dizia Feita que pra a água da praia tem um poder de limpar a gente. E é isso mesmo. A água da praia, visual, a brisa que vem, né? Então você tá ali é muito gostoso, sabe? Então Filosofias da Areia nasce disso. Nasce de um momento em que eu tava muito bacana comigo mesmo, que eu fechei alguns ciclos da vida, enterrei outras coisas e uma história de alguns sofrimentos que tinha pra trás, e eu percebi que muita coisa desse sofrimento tinha a ver comigo mesmo também, sabe? Com o poder de você tomar a decisão de abandonar algumas coisas. Então eu queria falar isso. Eu tava num lugar privilegiado, eu tava num momento privilegiado, eu tinha feito um esforço durante algum tempo na minha vida para conseguir superar algumas coisas internas, e ali tudo se casou, sabe, cara? Tudo tava certo. Eu falei, cara, eu preciso contar isso, né? E começou de brincadeira, cara. E aí, impressionante, se eu contar tudo que já se desdobrou por causa dessa brincadeirinha, tenho 2 mil seguidores ali e tal, nem é uma coisa, como é que vocês falam? Hypada, essas coisas, não é nada, é uma brincadeira minha pessoal ali. Mas o pessoal adora, cara, as mensagens que eu recebo de gente que viu aquilo ali, que aquilo funcionou, gente que foi lá me conhecer, cara. Tem gente de outras cidades que, por causa que via minhas mensaginhas ali, cara, que eu falo da cabeça, entendeu? Eu divido o que tá aqui. E aí a pessoa pega e vai lá vir aqui te conhecer e tal. O Marcos é um cara muito introspectivo, cara. Ele começou lá o curso de um jeito fantástico. Ele pegou um texto aqui e leu era uma carta, era um trecho de um livro. Mas era de um diário, não é isso? Não, o livro é em primeira pessoa, é o Viktor Frankl, né, Em Busca de Sentido, que ele conta a história dele no campo de concentração. Então aquilo ali era ele dizendo dele mesmo. Não, mas a forma como você interpretou foi fantástica. A forma como você interpretou o texto foi muito massa. E esse mundo das palestras, hein, cara? Como é que é trabalhar com palestrantes? E a gente trouxe muita gente bacana aqui. A gente conversou com o pessoal da Viraliza aqui. A Viraliza aqui do lado, eles têm um cast de vários influencers, né? Vários influencers, né? Marketing de influencers. E ele até falou que hoje em dia existe mais de 500 mil influencers no Brasil. Ou seja, a mesma quantidade de médicos. Sim. E palestrantes. Também existe um monte, né, de gente. Eu assisti esses dias uma palestra de um Ricardo Jeromel, um belo palestrante, inclusive. E ele estava dizendo dessa questão desses dados. Ele falou que na China, o número, né, ele tem o gráfico lá, do número de agências e agentes de influenciadores, né? Se tornou um negócio tão gigantesco que existe toda uma estrutura por trás disso hoje, sabe? Não são algumas iniciativas só, existe já uma estrutura. Mercado já consolidado e com previsão de crescimento de negócios ligados a essas pessoas, né? Que muitas vezes são moleques, né? Jovens pra caramba, que começam alguma coisa, isso funciona, vira uma empresa. Então acho que assim, eu venho de uma geração, né? Tenho perto de 50 anos, então eu peguei a geração dos meus pais, que o que era o cara ser empreendedor? Era o cara pegar a motinho, que nem meus pais pegaram várias vezes, a CG 125, e sair da minha cidade lá no interior de São Paulo e ir pra capital. Demorava 2 horas. E voltar no final da tarde cheio de sacola nos braços, mochila nas costas, e voltar, comprar aquela coisa mais barata ali no centro de São Paulo, montar uma portinha e vender. É assim que começava o empreendimento. Hoje o cara começa mais cedo, sem esse investimento, sem o risco de estrada,
né? E faz da casa dele. Ele tem um aparelhinho, né? Então a rede abre isso. Então o Jeromel estava falando desses números, e aí ele fez uma comparação, né? Você está perguntando de palestrantes, ele fez uma comparação muito interessante também em relação à potência que um país pode ter, né? Falou que na China a proporção de advogados é mínima e de agentes, de influenciadores, por exemplo, é gigante, de empresas, né? E aí ele falou o número de advogados que tem no Brasil é maior do que o número de agentes de influenciadores na China, sabe? E o advogado na China é bem pequenininho, né? Então que mostra um pouquinho como é que é essa coisa de... Aqui às vezes a gente se preocupa com coisas que são empecilhos para o empreendedor, né? E os palestrantes que a gente trabalha, e o Jeromel é um deles, por isso que eu citei ele, cara, é um mundo muito bacana, cara, porque é um mundo do conhecimento, né? Pois é. É o mundo do conhecimento, você sabe muito bem, você vai palestrar. Então você, para palestrar, você cavocou um monte de coisa para achar a essência disso, para transmitir num palco por 50 minutos, 1 hora, o que você entendeu disso, baseado, inclusive, em todas as outras referências que você já tem na sua vida. Então, quanto vale isso, cara? Quanto vale eu sentar lá enquanto eu tô tomando meu café, enquanto eu tô mexendo, às vezes, no celular, você tá no palco entregando para mim o resultado de um garimpo, cara, que você fez se eu pusesse em horas, sabe lá quanto dá aquilo que você vai passar no palco, entendeu? Consegui impactar naquele momento, né? Pô, cara. Ó, pra tu entender rapidamente como foi a minha história como palestrante, eu sou sócio da Conecta Automação, que é uma empresa de automação industrial. Então eu ministrava treinamentos técnicos. Sim. E aí eu nunca pensei em ser palestrante, a não ser tecnicamente, né? Sempre falava sobre coisa técnica. E aí eu vim aqui no Tracto em 2019, e aí o Tracto foi o diferencial da minha vida, e por isso eu virei patrocinador do Tracto, já no 2º ano que eu sou patrocinador. Eu tive um contato com o João Kepler. Por quê? Um colaborador meu tirou uma foto, eu lendo o livro do João Kepler, não tratou, porque eu trabalho na minha empresa também, hoje bem menos, porque hoje eu sou mais gestor. A gente cresceu, a gente já tá abrindo uma unidade no Pará, aí eu tô cada vez menos, mas na época eu trabalhava na ferramenta mesmo e tal. E aí eu tava lendo um livro de John Kepler, o Smart Money, não tratou. Um colaborador meu tirou a foto e eu achei a foto massa e vou postar. Postei, faltava uma semana pro Tracto, marquei o João Kepler, sem pretensão nenhuma do João Kepler ir lá. Eu nunca imaginei que o João Kepler ia. Daqui a pouco o João Kepler apareceu lá, ó, quero falar com você. Te aguardo no Tracto. Caramba. Aí eu disse, putz, eu já comprei o ingresso, inclusive, então a gente vai se encontrar lá. Massa. Cheguei aqui, encontrei o João Kepler, e aí eu contei minha história. Sou filho de um sertanejo, que teve que fugir de casa para estudar. Meu pai aprendeu sozinho eletrônica. Eu aprendi eletrônica com meu pai. Eu vim da periferia, eu e o Carlos Jorge do Vegel do Lago aqui. E aí eu aprendi eletrônica, trabalhei na empresa como eletrônica. Quando eu virei coordenador dessa empresa, larguei tudo e entrei como sócio na minha empresa. Sozinho. Fui. E aí hoje a gente tem uma empresa com quase 40 colaboradores em unidades em operações em 3 estados. Maior que a Apollo, pô. A gente tem 30. E aí, então, pô, aí o que acontece? Aí eu falei isso, né? Assim, o João Kepler fez, você já conta essa história já pra alguém? Eu disse, eu conto assim. Ele, não, você já palestra sobre essa história? Eu disse, não. Ele disse, você tem que palestrar. Aí eu disse, cara, minha mãe, beijo, te amo, mãe, daqui a pouco a gente se fala. E aí eu disse, você tem que palestrar. Aí eu disse, eu não me sinto à vontade falando dos meus resultados, porque a gente que vem da periferia, não sente à vontade de dizendo, né, que tem isso, tem aquilo, outro, não sei o que lá, tal. Verdade. E aí eu disse, eu não sei se ele falou bem. Aí o João Kepler falou uma coisa que mudou a minha vida. Ele disse, não faça por você, faça pelos outros. Isso. Se você fizer por você, para se exaltar, você vai estar errado. Mas se você fazer para poder impactar outras pessoas, você está indo no caminho certo. Pessoal, estamos aqui nos instantes finais do Potência Podcast, que é um oferecimento da Conecta Automação. Conecta Estamos aqui com esse cara que manja muito bem. Você quer saber do setor de palestra, se profissionalizar? Beijo para o André do Feitiço Motel aí passando aí. Opa, hoje tem voucher, viu? Tô esperando aqui que a gente vai fazer. Vale Night. Hoje vai ter voucher, tava aqui com a gente, super gente boa, cara. Pra finalizar, eu queria saber a dica de ouro. Porque, assim, muitos palestrantes vão assistir Quero ser um palestrante de ouro. O que fazer? Cara quer ser, exatamente, o cara quer ser um palestrante, tá no cast dos maiores palestrantes do Brasil, que é da Polo. O que a gente deve fazer? Cara, pra falar dicas de ouro, a gente pode passar. É difícil achar uma só, né? Talvez algumas, mas pra achar uma só e fazer um esforço aqui, eu diria o seguinte: a história que o cara vai contar tem que ser capaz de ser contada em 1 minuto. E me fazer chorar do mesmo jeito que se ele contar em 2 horas, entende? Se você conseguiu, não é que você precisa ter essa história. Você pode contar uma história de outra pessoa, né? E às vezes as pessoas confundem isso. Quer dizer, o cara, para ser palestrante, ele acha que ele tem que ter passado por aquilo. Isso é um grande erro. Né? Existe um fluxo de novos palestrantes, às vezes querendo contar como é que eles ficaram ricos e tal. Bom, não é todo mundo que vai trilhar o teu caminho, entende? Você pode pegar uma história de outra pessoa sem você ter passado por isso. Sim. Só que a sua história, a maneira de você contar isso para o público, ela tem que fazer o mesmo sentido
eu contando em 1 hora, em 50 minutos, ou se eu conseguir falar isso em 1 minuto. Se a tua história é possível ser contada em 1 minuto e causa um impacto em alguém, vale a pena você subir no palco, frente a um auditório. Top. E é isso. Foi dica de ouro, meu amigo. Fantástico. Os arrobas aí, pra você seguir o Marcos nas redes sociais, Apolo Palestrante, passa aí os arrobas pra Apolo gente. tá em @Polo Palestrantes, simples assim, Polo Palestrantes, e o Filosofias da Areia, que é a minha página pessoal, @Filosofias da Areia. Tem um outro que é Mundo das Palestras. E o mundo, @Mundo das Palestras, é o que a gente está iniciando também para contar um pouco dos bastidores, menos institucional que Apolo, né? Então, se o pessoal quiser seguir por lá, a gente consegue. Mas ainda tem também o podcast, que é o Conversas _ Inspiradoras. Tamo aí, com várias frentes. Pois E é isso, Marcão, pessoal. muito obrigado, viu? Queridos, eu que Essa agradeço. caneca é sua, Ó, pra que você honra, lembrar jura? da gente, pra você Ó, lembrar da gente, do Potência, que da honra. Connect, do Track, da Track, Que tudo honra. aí. Vou botar Essa na água minha é, mesa. é boa, a água que tá dentro também é Também é boa, maravilhosa. que Deus te abençoe. Se quiser um choppzinho, tem ali um chopp também, Tem já ali. esperando ali, a mesma caneca. Não só pô, um chopp. Não, aí depois que ganha a caneca, Me quebra, pô, um chopp só depois me que ganha a quebra. caneca, aí é o dia todo, pode só passar aqui e Tá certo, encher. querido, valeu, nos vemos. Obrigado, Marcos. Obrigado, gente. Tamo Um junto. abraço, tamo Beijão. junto. Pra contratar palestrantes também, não esquece da gente. Olha, Pronto, é isso. Ó, Careca, só pra terminar, o Careca tava falando que mudou a vida dele, né? Assim, quando Apolo Palestrante passou pela vida dele e como o profissionalizou, né? Então, assim, Polo Palestrante realmente é uma referência nossa, né? Por essa grande disrupção que causa na vida daquele cara que já vinha palestrando, mas ela profissionaliza ainda mais, né? Eu Que- tenho 20 segundos pra contar a história como a Apolo Claro. começou. Cara, você tem mais tempo que A você família, quiser. a família do Denis Pena, que é o fundador, estava de luto. Eles tinham perdido o pai. E já tinham feito várias coisas e a coisa não passava, tinha aquela sensação, né, de perda, de falta, que quem já passou por isso sabe como é que é. E eles não conseguiam achar algo que curasse isso na medida que eles precisavam. De repente ele vê um anúncio que na cidade dele ia ter um evento que na semana toda ia falar sobre isso, sobre luto, sobre superar o luto. E ele se inscreveu nesse evento, levou a mãe nesse evento. Nesse evento tinha uma pessoa no palco falando sobre isso, né? Denis Pena e a mãe do lado olhavam para esse cara falando no palco e cada palavra que esse cara falava parecia que tocava exatamente na ferida que eles tinham aberta. Fazia muito sentido. Parecia que era para eles, entendeu? Ele olhava para a mãe, via a mãe se abrindo, se emocionando, ele meio durão, falou, não é para mim isso e tudo, mas ele ia vendo a mãe e a abertura da mãe abriu ele também. Resumindo, aquilo resolve um pouco esse sofrimento que eles estavam com o luto da perda do pai e ele toma a decisão, ele fala, cara, que potência que é isso, né? A fala de uma pessoa, como as palavras podem curar os outros, né? Eu quero fazer isso pelo resto da vida. Então a Apolo é embasada nessa vontade de mudar e curar e ensinar as pessoas, não no dinheiro, não nos números, né? Não é uma empresa para crescer e lucrar, é uma empresa para transformar, para poder entregar, entendeu? Fantástico. E esse cara no palco era o padre Fábio de Mello, ele falou isso, né? Eu lembro. E eu só queria um minuto para dizer o seguinte, ó. Eu comecei a palestrar graças ao Tracto e eu palestrei por 2 anos e eu nunca gostei da minha palestra. Por mais que eu achasse essa história tão bacana, que eu começo com a história do meu pai e tudo mais, e a história da periferia e tudo mais, eu nunca gostei. Aí eu fiz o curso com esses caras da Apolo Palestrante, que o Marcos estava envolvido também, o Johnny Galvão, o Denis Pena. Bicho, abriu a minha mente de uma forma absurda. Em 2 dias, os caras abriram a minha mente. Que eu fiz o roteiro, tá aqui o roteiro da minha palestra. Aí eu, pra testar esse roteiro, fiz bem assim. Mandei pra um cara que é referência em storytelling aqui em Maceió, que é o Thiago Mochileiro. Também conhece a do que Cast. tava no curso, inclusive. Pronto, foi ele que me indicou pro curso. Aí eu fiz, Mochileiro, eu preciso que você ler meu roteiro, velho, pra validar, ver se tá legal. Quando eu mandei pro Mochileiro, horas depois ele manda mensagem pra mim chorando. Ele, bicho, você encontrou a essência da sua história agora. Aí eu, putz, meu amigo, velho, pronto. E graças a um curso, ou seja, tá junto com a turma da Apolo Palestrante também faz uma diferença muito grande. Eu que agradeço, muito obrigado. Que joia, maravilha, que história linda, Tamo maravilha. Tamo junto, meu querido. Obrigado, E esse é um gente. oferecimento da Conecta Automação. Um abraço e daqui a pouco a gente volta por aqui no Tracto Show! Tudo.